Então sejam bem-vindos a essa videoaula. Eu sou Denis Nathaniel Loyola, orientado pelo professor Marcelo de Souza. Faço parte do Desmistificar. O nosso foco é desvendar os circuitos integrados. E hoje nós vamos desvendar tudo sobre os conversores analógicos digitais, os ADCs, certo? Esse vídeo é um dos 7 tópicos feitos por nós somos em 3, eu sou o Denis, o Theo e o Henrique. Essa é a minha parte que eu vou dar uma geralzona de tudo, e daí eu vou falar o que o Henrique e o Theo vão apresentar, que vão ser subseções do conversor analógico digital, certo? Eu vou dar uma pincelada em tudo, vou falar dos diferentes modelos dos conversores analógicos digitais, e eles vão falar dos blocos que compõem o conversor analógico digital. É uma ênfase um pouquinho diferente. Então vamos começar, essa é a nossa agenda. Nós primeiros vamos pincelar a introdução, pincelar uma teoria de amostragem, vamos para o conversor flash, conversor sigma delta, vamos fazer uma comparação entre os dois, vamos para as métricas de desempenho e por fim para a conclusão. Então vamos lá para a introdução. Isso, sobre 7 vídeos tutoriais sobre conversores analógicos digitais. Mas nesse vídeo nós abordaremos essas coisas, né, que eu já falei. Esse material foi elaborado com base em documentos da Wiki da Analog Devices. A Analog Devices é uma das maiores fabricantes de circuitos integrados do mundo e eles mantêm essa Wiki. Essa Wiki parece que eles têm um programa para graduação em engenharia elétrica e dentro dela eles fornecem vários materiais gratuitamente para quem tiver interesse. E ao fim eu coloquei lá vários dos documentos que eles colocaram que foram utilizados para fazer esse material, mas tem muitos mais, tem sobre conversores digitais para analógico, tem sobre filtros, tem sobre amplificadores operacionais, eles têm uma vasta documentação sobre tudo, até porque eles são um dos maiores fabricantes, né? Então o pessoal que está lá sabe muito. Então, mas vocês devem estar se perguntando, para que nós queremos um conversor analógico digital, né? Para contextualizar, então. Em um meio que precisamos processar digitalmente um sinal analógico, quem converte o sinal analógico é o ADC. Ou seja, vamos analisar esse gráfico aqui. Aqui na entrada nós temos o sinal, certo? Esse sinal senoidal representado aqui. Primeiro ele passa por um bloco de filtragem, filtragem passa-baixas ou passa-faixas, certo? E depois dessa componente de filtragem, a gente vai para um ADC. Qual que é o objetivo do ADC? O objetivo do ADC é quantizar a onda senoidal de entrada. Ou seja, o que é quantizar? É você transcrever esses diferentes valores infinitos. Por exemplo, entre esse ponto e esse ponto, a precisão do sinal analógico é infinita. Nós não precisamos de toda essa precisão. E o computador sequer consegue trabalhar com essa precisão. Então, nós quebramos a onda senoidal em vários níveis. Esses níveis, a gente chama de níveis de quantização, certo? Que são esses representados por essas linhas horizontais aqui no eixo Y. Daí a gente vai quebrando essa onda senoidal entre vários níveis, certo? E a gente realiza essa quebra em intervalos fixos. Ou seja, vocês percebem que essa bolinha está igualmente espaçada dessa bolinha e está igualmente espaçada dessa bolinha. Isso a gente chama de frequência de amostragem, certo? A gente tem um período de amostragem e uma frequência de amostragem, certo? Daí a gente processa esse sinal. Aqui é um Digital Signal Processor, ou seja, um processador digital de sinais. Ele converte o sinal para conseguir processar. É o mesmo que o nosso computador faz, o celular faz quando se grava um áudio. É esse processo. Ele transmite a voz, guarda a voz num formato mais compactado, né? Depois ele converte a voz para essa onda senoidal de novo, certo? Mas isso foge do escopo. Depois ele passa por um filtro ao contrário, né? Para voltar a informação. E aqui ele manda para o alto-falante. Então vamos pincelar um pouquinho sobre a teoria de amostragem, certo? Que é fundamental para que um conversor analógico digital funcione. Primeiro, o processo de quantização, que nem eu falei. Olha aqui, ó. Lembrando como temos ADC, o objetivo é sempre converter um determinado valor de tensão de entrada em um nível fixo de tensão de saída. Ou seja, mesma coisa, nós temos aqui uma onda senoidal
E a gente tem diferentes níveis, certo? Ó, os níveis são essas linhas tracejadas verdes aqui, essas linhas tracejadas verdes, que são os níveis de quantização. E a gente tem também os níveis de decisão, que são entre os níveis de quantização, porque você pensa assim, pô, como é que eu vou saber se o sinal está nesse nível ou está no nível superior? Daí quando ele passa desse nível de decisão, ele pula para o próximo nível, certo? Então o sinal estava aqui, ó. O sinal estava aqui, ele estava no nível 0. Ele estava no nível 0, quando ele ultrapassou o nível de decisão, ele comutou. Ele comutou e foi para o patamar imediatamente superior. Nossa, mas então tem um sinal que é perdido aqui. Exatamente. É isso que a gente chama de erro de quantização, ou seja, é o sinal quantizado menos o sinal original. Ah, e essa questão do LSB. O que é o LSB? LSB é um bit menos significativo. Tá. Você percebe que esses níveis de quantização, a gente pode representar ele como tensão. Se a gente voltar aqui, a gente tem uma tensão de entrada e uma tensão de saída. E aqui a gente tem essa onda quadrada com diferentes níveis de tensão. Então, o menor nível de tensão, certo? Aqui é o máximo nível de tensão, e aqui é o menor nível de tensão. O menor nível de tensão a gente chama de LSB. Assim a gente tem um erro mínimo ideal de quantização. Vamos supor um conversor analógico digital de 8 bits. Isso, então, implica em 2 elevado a 8, que são 256 sinais diferentes que podem ser representados. Vamos supor que a faixa de saída seja de 0 até 255 volts. Então, LSB 1 volt, né? Isso significa que 147.39 volts, certo? 147.39 volts poderá ser representado como 147 volts ou 148 volts. Então, esse erro para a esquerda ou para a direita de menos 0.39 ou mais 0.61 volts será o erro de quantização. Então, uma definição. O maior erro de um ADC ideal seria mais ou menos 1 meio de Q, sendo que o tamanho de cada integral possível de saída em volts. O LSB. Então, aqui é também uma imagem lá do PDF da Analog Devices que eu peguei, que representa bem isso, né? Bem aquilo que nós vimos do erro de quantização. Essa largura aqui máxima do erro de quantização ideal é 1 LSB. A gente vai ver que não é bem assim, os conversores reais, mas esse é o teórico maior, certo? Ah, e além do maior, do erro mínimo ideal, a gente tem a máxima relação sinal-ruído de um ADC ideal. Para a gente compreender a máxima relação sinal-ruído, a gente precisa primeiro pensar na entrada e na saída. Voltamos àquele diagrama lá. Aqui a gente tem a entrada e a saída. Então a gente precisa saber da onda de tensão de entrada e a onda de tensão de saída. As duas possuem um valor eficaz, certo? A gente chama de valor RMS aqui. Mas o que a gente tem foco é na onda de saída do ruído, que a onda de saída do ruído, aqui a gente tem a onda de saída daqui do ADC, e a gente tem a onda de saída do ruído, que é o erro de quantização, certo? Que é esse onda triangular aqui, que a gente chama de sawtooth, né? Que é serra, sawtooth, não sei falar inglês muito bem, mas sim. Daí, ó, analisando o erro de quantização como uma função no tempo, né? Que nem nós vimos aqui, a função no tempo, nós podemos concluir que ela possui a equação E em função do tempo, que em função do tempo é igual a S, que é um coeficiente angular, vezes o tempo, que o tempo está entre menos Q sobre 2S e mais Q sobre 2S, certo? Que nem a gente vê aqui no gráfico, ó. Q sobre 2S até menos Q sobre 2S até mais Q sobre 2S, né? E tem essa amplitude de mais Q sobre 2 e menos Q sobre 2, certo? É Q, né? Daí a gente pode calcular o valor RMS dessa forma de onda no tempo, do mesmo jeito que a gente calcula qualquer outra coisa. Que quando a gente vai fazer série de Fourier, a gente quer calcular o valor RMS de uma onda composta por várias harmônicas, é só tirar a raiz quadrada da integral da função elevada ao quadrado, num período. Certo? E eu fiz aqui. Não tem muito segredo. E daí é só integrar isso aí, você põe numa calculadora lá, ele vai qualquer caso resolve isso aí. O valor eficaz do erro de quantização é esse aqui, ó, Q sobre a raiz quadrada de 12. Daí, a gente tem que pensar na onda de entrada.
A onda de entrada, vamos supor que ela seja a maior onda de entrada possível, que aquele conversor consiga registrar na saída, né? Que não aqui. Ela vai até lá em cima, que é a maior resolução que o conversor consegue suportar. Então ela vai até lá em cima, daí a gente tem Q, que é o menor número de bits, vezes 2 elevado à resolução, né? Sobre 2, vezes o seno da frequência. Daí, o valor RMS, quando a gente tem uma senoide, é só a amplitude da senoide dividido por raiz de 2. Né? Todo mundo sabe, isso também não tem segredo. Daí, para fazer o valor RMS da SNR de uma ADC de N bits, né? A ADC de N bits, lembra aqui da resolução, a gente tem essa fórmula. Essa fórmula é tradicional de quando a gente vê lá circuitos analógicos 2, os professores sempre falam pra gente lá, 20 log de 10. 20 log de 10 do quê? Uma fração do valor RMS de entrada pelo valor RMS do ruído de quantização. O valor RMS de entrada é o que nós acabamos de calcular aqui. E o valor RMS do ruído de quantização é o que a gente calculou no slide anterior. Daí a gente divide os dois, faz algumas operações matemáticas ali e tudo mais. Daí a gente percebe que a SNR é 6.02 vezes N é a resolução, mais 1.76 dB. Então essa é a máxima resolução do sinal ruído num ADC ideal. Ou seja, quando a gente aumenta o número de bits num conversor analógico digital, a gente aumenta a relação sinal-ruído dele. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele consegue converter mais eficientemente uma onda de entrada. Ou seja, ele consegue distinguir melhor o que é sinal do que é ruído. Daí, conversores analógicos digitais antigos não tinham circuito de sample and hold. O pessoal da Analog Devices diz que eles eram encoders. E eles são sujeitos a problemas quando a forma de onda de entrada varia muito rapidamente. Porque quando ele não tem esse circuito de sample and hold, que eu vou falar mais pra frente, a capacidade do conversor analógico digital de converter um sinal analógico de entrada diz respeito aqui à questão da derivada da função de entrada. Ou seja, aqui a gente tem uma onda de entrada, certo? Uma senoidal, da mesma forma que a gente tem aqui. Senoidal, que vai até lá em cima, o máximo onde o conversor vai. Daí a gente tem a derivada dela, a derivada do seno é cosseno, e o que está aqui sai fora, né? E daí a gente quer o valor máximo da derivada. O valor máximo da derivada é quando o cosseno é igual a 1, né? Porque o cosseno vai de 1 até menos 1. Então o valor máximo é quando é 1. E daí a gente tem esse valor aqui, que 2 elevado a n menos 1, 2πf. Daí você pensa assim, pô, mas o que... Se eu já tenho um conversor analógico digital, eu já tenho o quê? Já tenho n, π é constante, 2 é constante. O que sobra? O f. Então, para um ADC sem sample and hold, ele tem uma frequência de entrada muito limitada. Por exemplo, aqui, ó. Para um conversor analógico digital de 12 bits, certo? É um conversor analógico digital bom. Sem sample and hold, ele só consegue mostrar uma frequência, uma onda de entrada que tem uma frequência inferior a 9.7 Hz. Se você for pensar na onda de tensão na tomada que tem 60 Hz, ele não consegue mostrar isso. Porque ele não tem o sample and hold. Mas o que é o sample and hold? Então, o objetivo é chavear um capacitor sucedido por uma entrada de alta impedância. Então, aqui a gente tem a forma de onda de entrada, um buffer e uma chave, certo? O switch control. O switch control é o timing, né? Para fechar a chave. A gente tem a chave e, em paralelo com a tensão de entrada, a gente tem um capacitor. Certo? Com a mesma referência da entrada, certo? Vamos supor que a referência está no terra aqui também para a entrada. E daí o que acontece? Quando essa chave fecha, a gente tem que lembrar que o capacitor é um filtro passa baixas. A gente está mostrando uma senoide, que é alta frequência, né? A gente pensa assim, pô, passa baixas, alta frequência, então ele fica um nível DC. Ó, é isso mesmo, ó. Encoder converte durante o tempo de hold. Ou seja, quando a chave fecha, esse nível da senoide, ele fica estável. Ele fica estável, e esse nível estável evita que a tensão varie, certo? Que nem aqui,
Aqui o problema é que a tensão variava. A tensão está subindo, subindo, subindo. E o conversor nem terminou de amostrar ela já subiu e passou do ruído e já passou do nível de quantização várias vezes e ele está lá mostrando ainda. Aqui não. Aqui a tensão fica no patamar fixo. Ó, encoder converter during hold time. Daí ele fica aqui e converte. E daí quando a chave abre de novo, a tensão sobe de novo. O único problema nisso... Problema não, o único critério de design nisso é que a tensão do capacitor não pode cair mais que um LSB. Se a gente voltar aqui nesse exemplo aqui, se a faixa de entrada for de 0 até 255 volts, ele não pode passar de 1 volt, né? Porque senão ele pula de LSB, que daí cai no mesmo problema que está aqui. Ou seja, para um tempo de aquisição de 2 milissegundos, um tempo de hold de 8 milissegundos, o tempo de amostragem de 10 milissegundos. Com uma frequência de amostragem de 10 kSh por segundo, e dá uma máxima frequência de entrada de 50 kHz. E perceba que não depende do número de bits do amplificador do conversor, né? Aqui dependia do número de bits e tudo mais, não dá. Aqui não depende do número de bits e a gente faz uma amostragem de 50 kHz, só. Isso aqui varia do ADC para ADC. Você pode pegar o ADC da mesma família, eles provavelmente vão ter o mesmo tempo de aquisição e de hold. E mais um critério que a gente precisa saber para entrar no estudo de conversores analógicos digitais é o critério de Nyquist. O critério de Nyquist requer que a frequência de amostragem seja pelo menos 2 vezes a maior frequência contida no sinal, ou informações sobre os sinais vão ser perdidas. Vamos traduzir. O que isso quer dizer? Aqui a gente tem uma senoide de alta frequência, né, na entrada de um conversor analógico digital. Vamos supor que ele esteja na entrada, né? E esse conversor analógico digital amostra ali, ó, a um período de 1 sobre Fs. E o Fa é maior que o Fs. Né? Fa é a frequência do sinal de entrada. E o Fs é a frequência de amostragem. Ó, Fa é um pouquinho, Slight é um pouquinho maior que Fs. Mas mesmo assim já dá problema. Porque o que acontece? Todas essas linhas tracejadas foi quando o conversor analógico digital tirou uma foto da onda, né? Ele tirou uma foto da onda aqui, uma foto da onda aqui, uma foto da onda aqui, uma foto da onda, várias fotos da onda. E daí, ele guardou. E daí quando ele for recompor a onda original a partir dessas fotos, ele vai chegar nessa onda em vermelho aqui. Só que essa onda em vermelho era para ser igual à onda preta. Só que não é. Essa onda vermelha a gente chama que é o sinal com aliasing, ou seja, ele está atrasado do original. E ele tem uma frequência bem característica, que é a frequência de amostragem menos a frequência de entrada. É por isso que você precisa, ó, a frequência de amostragem, ou seja, essa aqui que está subindo aqui, seja pelo menos 2 vezes a maior frequência contida no sinal. Então, se a frequência de entrada era Fs, era FA, Fs tem que ser 2 vezes Fa. Ou informações sobre o sinal vão ser perdidas. Aqui fica aqui nessa onda vermelha aqui. O que ela representa do sinal original? Não representa nada. A gente sabe que se você soubesse a frequência da em vermelho e a frequência da original, e a frequência de amostragem, a gente conseguiria até saber a frequência da original. Mas se a gente não soubesse, não serve para nada. Então, vamos sair um pouquinho, né, dessa teoria de amostragem e vamos voltar aqui para a agenda, né? Agora a gente vai para a arquitetura do conversor flash, certo? Vamos lá. Conversor flash. Então, o conversor flash, ele é muito simples. Ele é tão simples que o conversor flash de 1 bit a gente chama que é um comparador. Ou seja, vale lembrar o que é um comparador. Que ele compara Vin com uma tensão de referência VRF. Se Vin for maior que VRF, a saída vai ser 1. Vamos supor que Vin é 1 volt e VRF é 0.5. Então, se 1 volt é maior que 0.5, sim, a saída é 1. Então, daí vamos supor que a saída, no próximo clock, é 0 volts. 0 volts é maior que 0.5? Não. 0 volts é menor que 0.5? Sim. Então, a saída vai para 0. Então, ele vai lá, tchum, tchum. Isso é uma DC de 1 bit, apenas 2 níveis possíveis. Na prática, os comparadores reais possuem uma pequena esterese. Ou seja,
o limiar de subida é ligeiramente mais alto que o limiar de descida. Se Vin oscilar em torno da referência, a saída não fica chaveando continuamente. Melhora a imunidade a ruído sem impacto significativo na precisão. O que é isso? Vamos traduzir de novo. Vamos voltar para o começo. Lembra que tinha aqui os níveis de decisão? Isso aqui é meio que um conversor analógico digital ideal. Por quê? Quando ele passa do nível de decisão, aqui imediatamente ele já comuta. Quando a gente tem um controle por esterese, não. Vamos supor que a tensão de entrada passe e fique aqui, né? Fique variando ali em cima do nível de decisão. Não da tensão de esterese, o nível de decisão. Ele fica variando ali, mas ele só comuta quando ele passa acima do nível de esterese, certo? Isso evita que fique chaveando continuamente. Isso que é o chaveando continuamente. Que senão isso aqui ficaria mudando, a saída de 1 para 0, 1 para 0, 1 para 0, sendo que a entrada nem mudou de jeito ainda. Qual que é a ideia central do conversor flash, né? A ideia central do conversor flash é colocar vários comparadores em paralelo, cada um com uma referência diferente. Ou seja, um conversor analógico digital de n bits usa 2 n-1 comparadores em paralelo, né? Porque a gente tem o nível de tensão 0. Do nível de tensão 0 não precisa do comparador. Cada comparador decide simultaneamente e ele recebe o nome de all parallel. E qual que é a consequência de ele usar todos os comparadores em paralelo? A consequência é que a conversão leva apenas um atraso de comparador, a arquitetura mais rápida possível. Vamos analisar o esquemático aqui. A gente tem a entrada na lógica, a gente tem vários divisores resistivos, e os comparadores, o latch, que nem a gente viu, e o output latch e a saída. Lembra aqui, entrada, saída, 1 ou 0. Aqui como é que funciona? A gente tem diferentes níveis de tensão, certo? E todos esses diferentes níveis de tensão são comparados com uma entrada analógica. Vamos supor que a gente tem um sinal de 1 volt, 1.5 volt. E cada nível de tensão desse seja 1 volt. Aqui é 1 volt, 1 volt, 1 volt, 1 volt, 1 volt, 1 volt. Daí aqui 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volts, 5 volts, 6 volts, 7 volts, certo? Qual que é o ponto? Se a gente tem 2 volts, ele vai sair 1 aqui, 0, 0, 0, 0, 0. Se a gente tem 3 volts, vai 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, certo? E tudo isso acontece simultaneamente, porque a energia demora 0 segundos para chegar daqui até aqui. Instantaneamente para chegar no comparador. Daí o tempo que tem para receber a saída do comparador é o mesmo para todos eles, porque eles estão todos em paralelo. Certo? Que nem eu estava falando do divisor resistivo, as seções de referência vêm no divisor resistivo, entre VRF mais e VRF menos. Né? A gente tem VRF mais e VRF menos. Aqui vamos supor 0 volts, né? Vamos supor 10 volts, 7 volts, que nem eu estava falando, e 0 volts, né? Daí, as tensões de referência vêm no divisor resistivo. 2 elevado a n resistores geram 2 elevado a n menos 1 pontos intermediários, né? Que nem comparador. Se a gente tem 2 elevado a n menos 1 comparadores, porque a gente precisa de mais níveis de tensão, não faz sentido, né? A tensão entre nós consecutivos é exatamente um LSB, que nem eu estava falando do 1 volt, né? Os resistores das extremidades valem R sobre 2. Não, na verdade, esse aqui vale 1.5 e esse aqui vale 0.5, né? Para centrar as transições. Deu comparador como par diferencial. Cada comparador do flash é, na prática, um par diferencial de alto ganho, seguido de um latch. A entrada diferencial recebe Vin e VRFK, né? K é um número, né? 1, 2, 3, 4, 5. Que nem aqui. Vin e ele recebe VRF, ó. Vin e VRF. Vin e VRF. O latch congela a decisão na borda do clock. A gente vai falar do timing do ADC mais pra frente. E a corrente de cauda é definida por espelho de corrente, certo? A gente tem um espelho de corrente aqui, ó. Bem simples, garantindo o mesmo ponto de operação em todos os comparadores. Daí eles chamam, que nem eu estava falando aqui, que a gente vai empilhando 1 e 0, né? A gente chama isso de código termométrico. Por quê? Porque é como se fosse um termômetro de mercúrio, né? Que ele vai subindo assim,
Daí ele vai aumentando a temperatura. Daí do mesmo jeito que o termômetro de mercúrio vai aumentando a temperatura, a gente aumenta a saída. Interessante, né? A saída dos N-1 comparadores forma um código termométrico, ou seja, os comparadores abaixo do nível de entrada produzem 1, os acima produzem 0. 1, 1, 0, 0. Exatamente um único comparador muda de estado por vez quando a entrada varia de um nível para o próximo. Isso elimina ambiguidades. Nunca há dois padrões válidos para o mesmo nível. Mas daí a gente vai falar dos erros de metaestabilidade, ficam limitados a um bit isolado. Muito mais fácil de tratar do que no código binário direto. Por que não usar o código binário direto, né? Para que fazer essa palhaçada de código de termômetro? Nós estamos em engenharia elétrica, não em engenharia mecânica ou qualquer outra coisa. Mas no binário, a transição de 0, 1 para 1000 muda todos os 4 bits ao mesmo tempo. Qualquer atraso num bit produz um código completamente errado. Né? A gente consegue converter o código termométrico para o binário, né? A gente usa para isso um codificador de prioridade, que converte o código termométrico em n bits binários. Ele detecta a posição do bit mais significativo, que mudou de 0 para 1, né? Aqui está ao contrário, né? Aqui a gente tem um nível mais baixo e um nível mais alto, né? A gente está acostumado ali de cima para baixo, né? Não, aqui está ao contrário. Aqui é o nível mais baixo. Você percebe que ele vai incrementando, 1, 1. Só muda 1, A gente tá em 11, a gente vai mudar para cima, só muda 1. No código binário, não. Mudaria 3. Aqui nem a gente sai do 11, vai para 1, 0, 0. Certo? Codificador de prioridade. Implementado com portas lógicas CMOS, que é o conteúdo que vocês vão ver nos outros vídeos. Agora um pouco sobre a metaestabilidade e Sparkle Codes. O comparador tem uma região de incerteza, que nem eu falei para vocês, que é a questão da esterese. Essa região de esterese é meio que a região de incerteza. Que quando o VIN é parecido com o VRFK, o comparador pode não decidir antes da borda do clock. Que quando ele está abaixo ali da região de esterese, ele não decide. Daí, qual que é o problema? O LED captura um estado intermediário, o bit aparece errado. Que nem aqui, Eu peguei essa figura aqui lá dos PDFs, da Analog Devices, e aqui a gente tem o mesmo esquemático que a gente estava vendo aqui, né, praticamente. Só que daí ele colocou portas ENDs aqui e conectou em um OR. O que é isso? É um codificador de prioridade. Então ele converte. Aqui a gente tem o código termométrico e aqui a gente já tem o código em binário, certo? E daí ele faz essa conversão com essas portas lógicas. Por que ele fez isso? Para ilustrar. Todos esses comparadores aqui estão decididos. Os que estão em off e os que estão em on. Mas tem um comparador que não está decidido, que ele está nesse estado de metaestabilidade. Daí ele joga para fora um X. E quando ele joga para fora um X, ele afeta esse sinal e esse sinal. E daí afetando dois, ele já afeta a saída binária. Daí quando o codificador recebe um código termométrico inválido e produz um erro grande na saída, a gente chama isso de Sparkle Code. Mas qual que é a solução disso? A solução disso é utilizar o código Gray. Ou seja, níveis adjacentes diferem apenas um bit. Diferem, né? Um erro de metaestabilidade produz no máximo um erro de 1 LSB na saída final. Daí a gente resolve isso. A gente resolve porque não produz mais um erro grande. Um erro grande seria mais de 1 LSB. 1 LSB é relativamente aceitável, principalmente quando a gente fala de ADCs de 24 bits. Bem tranquilo. Tudo bem que não tem. Não, sem dar spoiler. Agora falar um pouquinho do timing do ADC Flash, né? Porque a gente precisa controlar todo esse circuito aqui, né? A gente tem que ver que tem um sampling clock aqui em cima. A gente precisa controlar. Como é que a gente efetua esse controle? Com um timing, certo? O Flash opera em dois modos sincronizados pelo clock. O modo track e o modo latch, né? Que também pode ser chamado de modo hold, né? Nas figuras aqui geralmente é modo hold. Então vamos lá. O modo track, comparadores acompanham o VIN continuamente. Na borda do clock, todos travam suas decisões simultaneamente. O codificador lê o código termométrico e produz a saída binária. O dado válido aparece um ciclo depois, né? Vamos traduzir. O que isso quer dizer? Aqui a gente tem o clock de amostragem. O clock de amostragem vai num hold e passa para o track. Hold e track. Isso é o sample em hold. Sample em hold. Sample em hold. Certo? Só que com outro nome. Qual que é a lógica? Aqui a gente tem
a forma de onda de entrada, né? Forma de onda de entrada. E quando ele dá essa borda de subida aqui no clock de amostragem, os comparadores acompanham o VIN, ou seja, eles acompanham o VIN. Lembra lá da questão do... Quer ver? Ué. Eu não falei ainda. Então tudo bem. Eles acompanham. E daí o que acontece? Não, eu já falei sim. Aqui, ó. Do sample and hold. Lembra que a gente tem o tempo de hold aqui? O tempo de hold, como é que funciona? Voltamos aqui. Esse aqui é o tempo de hold. Então ele fica todo esse tempo aqui aberto. Os comparadores acompanham o VIN. Então eles acompanham o VIN no hold. E na borda do clock, track, todos acompanham o VIN. Eles estão acompanhando. E no hold, o que acontece? Na borda do clock, todos travam suas decisões simultaneamente. Então aqui travou. O que acontece? É o capacitor travado ali. O codificador lê o código termométrico e produz a saída binária. E o código válido aparece um ciclo depois. Como assim o dado válido aparece um ciclo depois? É aqui, ó, output data. Output data, a gente tem aqui, ó, tem uma zona de indecisão e aparece depois aqui, ó. Depois que ele finalizou, ele aparece aqui, ó. Continuando. Agora nós sabemos do timing do DC flash. E qual que é a limitação prática do conversor analógico digital flash? O número de comparadores cresce exponencialmente. Ou seja, quando a gente tem uma resolução de 4 bits, que é geralmente tratado na disciplina de Laboratório de Eletrônica Analógica 2, a gente tem 15 comparadores. E, idealmente, a gente tem uma SNR de 26 dB. Se a gente for para o próximo patamar, que é 2 elevado a 3, então a gente tem 6 bits, certo? A gente tem 63 comparadores. E se a gente for para 10 bits, a gente tem 1023 comparadores. E a SNR nem é tão alta assim. Potência alta, especialmente se acima de 50 megasamples por segundo. Grande área de silício, corrente divisor resistivo pode ultrapassar 10 mA. Não, o conversor pode ultrapassar 10 mA muito mais do que isso. Por quê? Porque a gente tem a tensão aqui na referência não muda. Então a gente está sempre com esse divisor resistivo drenando corrente. Sempre, sempre, sempre. Conclusão. O flash domina em velocidade, mas está limitado na prática a 6 até 8 bits. 8 vai. Agora a gente vai falar um pouquinho do conversor Sigma Delta, que é o próximo passo nos conversores. Atualmente ele é o mais utilizado para áudio. Por que o flash não escala para alta resolução? Que nem a gente falou, né? Aumentar a resolução de um flash tem um custo proibitivo. Um ADC de 16 bits, que é a resolução de áudio hoje em dia, exigiria assim, 65 mil comparadores. A potência, área e custo tornam isso impraticável. E o Sigma Delta resolve isso de outra forma. Apenas um comparador amostra muito mais rápido que o necessário e aplica a filtragem digital para recuperar a resolução. Né? Eu vou utilizar esse gráfico aqui várias vezes durante a explicação do Sigma Delta para elucidar um pouquinho. Então, a superamostragem é uma das coisas que ele faz, né? Lembra que eu falei do critério de Nyquist? Que a gente precisava amostrar com uma frequência 2 vezes do sinal de entrada. Ele amostra acima disso. Ele amostra acima do mínimo do critério de Nyquist, distribuindo o ruído de condensação por uma banda mais larga. Ou seja, o ruído total é Q sobre raiz de 12, independentemente da frequência de amostragem, porque a gente deduziu uma fórmula, não depende da frequência de amostragem, depende do LSB, que é o Q, né? Se a faixa sobe de Fs para K vezes Fs, que o K é a superamostragem, né? O ruído se espalha para uma banda K vezes maior. Um filtro digital seleciona apenas a banda de interesse, melhorando a SNR. Então a gente tem um ganho no processo, certo? O SNR, que nem a gente viu, ele passa a ser acrescido, ó. Ele passa a ser acrescido de 10 log de 10 Fs 2 vezes a banda. Então dobrar a taxa acrescenta apenas 3 decibéis, equivalente a meio bit. Mas não é suficiente para alta resolução. Ele faz isso, mas não é só isso que ele faz, certo? Mas antes da gente começar com o Sigma Delta, a gente precisa entender a modulação delta, que ele é um passo anterior.
E daí, o modulador rastreia a derivada do sinal, não o sinal em si. Ele transmite apenas mais um ou menos um, conforme o sinal sobe ou desce. E se ele não sobe nem desce, ele fica transmitindo, alternando, né? 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. O problema, se o sinal fica rápido demais, o modulador fica para trás, que é o slope overload, né? Vamos supor aqui que a gente tem um sinal de entrada aqui, um sinal de entrada, né? Que é essa ondinha vermelha. E a modulação delta, a saída da modulação delta é essa forma de onda quadrada aqui, né? Em preto. Se esse sinal muda muito rápido, vermelho, né? Que a gente tem essa curva, né? Você percebe que ele fica para trás. Ó, aqui ele não estava para trás. Ele dá esses degraus estranhos aqui, porque que nem eu falei, quando o sinal não muda rápido o suficiente, ele alterna, certo? E tem uma diferença fundamental de interpretação aqui, na modulação sigma delta e na delta frente à modulação do conversor flash. No conversor flash, a gente interpreta em bits, né? A gente interpreta em bits gray ou em bits binário. Aqui não. Você não interpreta a saída, porque a saída é só mais um ou menos um. Você interpreta uma média da saída. Como ele amostra muito mais vezes, você pega a média dessa amostragem, daí você sabe qual que é o valor do que ele está colocando na saída. Vou mostrar para vocês depois isso. Mas o delta sigma resolve esse pequeno atraso integrando o sinal antes do modular, certo? Por que é delta? Delta é por causa da variação. E o sigma é por causa da integral. Cadê o modelo aqui? Ó? Modulador delta sigma de primeira ordem. O modulador delta, ele não tem essa integral aqui. Ó. Ele tem esse DAC aqui. E ele tem o comparador, né? Que ele usa um comparador, só que nem eu falei, mas ele não tem a integral. Daí ele só compara esse sinal aqui, ele não tem integral. Daí, ó, a superamostragem simples melhora o SNR, mas lentamente. O delta sigma vai além, ele modela o espectro do ruído de quantização. Aqui já entra um pouco da análise em frequência, né? É um pouquinho complicado isso aqui de entender, porque a gente fala de função de transferência em polo, em zero, mas se a gente for ver no gráfico, isso facilita muito. Porque o que nós temos aqui, ó? Ela modela o espectro. Então a gente tem o ruído de quantização aqui, é esse quadrado aqui. Então o que ela faz? Ela coloca um filtro digital. O filtro digital já diminui o quadrado, né? Ele achatou o quadrado. Ele colocou um filtro, ó, oversampling, filtro e decimation a gente vai falar ainda. E daí ele diminui, ele achata, né? O ruído. Ele achata o ruído, sendo que ele aumenta a possibilidade de colocar sinais aqui, né? Porque a possibilidade de colocar sinais está representada dentro desse meio paralelogramo aqui, né? Daí depois ainda ele faz o noise shaping. Ele faz o noise shaping. E quando ele faz o noise shaping, ele tira quase toda o ruído, certo? O filtro digital remove essa região ruidosa, deixando a banda de sinal praticamente limpa. Esse noise shaping, ele tira o ruído. Bem legal. Muito legal. Então isso foi o noise shaping. Voltando aqui um pouquinho para o circuito esquemático do modelador delta sigma, vamos analisar um pouquinho. É muito difícil de entender isso aqui, não é fácil. Mas, vamos tentar, né? A gente tem a tensão de entrada que passa por um somador. Vamos supor que aqui o somador, esse menos aqui do somador seja zero. Tem que puxar um pouquinho da teoria de sistemas de controle aqui, né? Vamos supor que aqui seja 0 e aqui seja 1. Daí ele vai somar aqui no integrador 1, certo? E vai ter toda essa lógica, assim. Eu lembrei que eu preparei. Preparei não, né? Quem preparou foi a Analog Devices. Tem um circuitinho aqui para entender, ó, Sigma Delta DC Tutorial, que é um interativo. Daí a gente clica aqui em Start Over. Daí ele vai, ó, com uma tensão de entrada de 1 volt. E aqui a gente tem, lembra que a gente tem um DAC. Então, um Digital to Analog Converter, um conversor analógico digital. Então, ele recebe 0 ou 1 aqui do 1 bit, né? E ele alterna entre mais VRF e menos VRF. Então, 1 volt, ele alterna entre mais VRF é 2.5 e menos VRF é menos 2.5, acredito eu, né? Vamos ver aqui, então.
aqui na entrada a gente tem 1 volt, daí a gente coloca próximo passo. Daí no próximo passo, ó, o somador se torna 1 volt. 1 volt vira 1 volt aqui. O próximo passo, passar pelo integrador. Do integrador, que é o sigma, passa a ser 1. Daí a gente passa aqui o 1 pelo comparador. O 1 pelo comparador, ó, vendo que o output do integrador é maior que 0, o output do comparador vai 1, certo? E daí a gente passa para o DAC. Daí o DAC, ó, o comparador output 1, então o DAC vai 2.5, né? Que nem tá aqui, 2.5. E daí ele vai fazer, a próxima vai ser a soma aqui de novo, né? Ele vai passar o 2.5, ó, menos 2.5 mais 1, então fica menos 1.5. Ó, daí, ó, não, menos 1.5. Daí, ele soma, né? Ah, eu botei, pera aí. Era o previous que eu queria, ó. A gente tem 1.5 e 1. Então, quando a gente somar no integrador, vai ficar menos 0.5. Menos 0.5, aqui vai dar 0. Aqui vai dar menos 2.5, né? Menos VREF. Ó, menos VREF mais VREF. E o próximo passo, daí vai ser menos 2.5 menos... Então vai ficar mais 1, daí vai ficar 3.5. 3.5 vai ficar 3. Daí vai ficar 1. Daí vai ficar 2.5. Daí vai ficar 1.5. Daí vai ficar menos 1.5. Ah, é 1.5 positivo, né? Previous. 3, menos 1.5, tá certo. E 1.5 vai ficar 1. Daí vai 2.5. Daí ele fica alternando, né? Daí aqui de novo, menos 1.5. Ele vai dar 0. Vai dar 1. 1. 5. Tudo mais. Até ele alternar. Ó. Ele alternou, ele fica repetindo. Ele fica repetindo assim. E você percebe que ele dá uma taxa de bits de saída. Essa taxa de bits de saída, o 1 não quer dizer que... Não é, isso aqui não é tipo... Que nem a gente tava no DC Flash, tá? Que esse código aqui significa um número direto. Não, ele não significa um número direto. O que significa? A média desses números de saída significa um número. Então a gente tem os próximos 512 loops, né? Ó, daí ele tem 1, 0, 3, daí a média desses outputs fica 1.004. E o erro aqui tá o 00.4, né? Então é isso que funciona aqui, ó. A gente tem um integrador que soma, né? Ele vai acumulando. O ADC que vai alternando. O bloco de soma e o comparador, né? Então, continuando. Como o acumulador funciona? Aqui um passo a passo, né? A ideia física é simples, talvez nem tanto. O integrador acumula o erro entre o sinal de entrada e a saída do DAC, né? Aqui a gente acumula. O comparador decide se o acumulado é positivo, emite 1. Se negativo, emite 0. Né? O comparador aqui. E o DAC de 1 bit devolve uma correção, mais FS ou menos FS. E a média do bitstream converge para o valor na lógica de entrada. O comparador de 1 bit é implementado com o par diferencial seguido do delete. Né? Daí aqui a gente tem um exemplozinho. Lembra que a gente faz a média desse código aqui, né? Ah, daí a gente tem os filtros de decimação, né? Porque o bitstream de 1 bit, a alta taxa não é a saída final. Daí 2 passos digitais complementam a conversão. A gente tem, primeiro, o filtro pastas baixas digital, que é esse aqui que a gente falou que diminui o ruído, né? Remove o ruído que foi empurrado para as altas frequências pelo noise shaping. Né? E a decimação por M, né? Que a gente tem aqui, ó, mais decimação. Reduz a taxa de saída de KFS para FS, né? A gente divide, produzindo uma palavra de N bits a cada ciclo, que é o formato PCM. E daí o critério de Nyquist continua sendo satisfeito dentro da banda filtrada. Daí o delta sigma converte para bitstream de 1 bit. Daí o filtro de decimação converte esse bitstream para PCM, que é o mesmo formato do CD ou WAV. Ou seja, primeiro não, o que faz o delta sigma ser tão bom é justamente a decimação. Porque é como se ele fosse um conversor flash, só que ele funciona muito melhor e a gente consegue ainda converter a saída dele para como se fosse dele. Ah, e daí isso é legal, porque praticamente todo áudio moderno é capturado com delta sigma. Microfone, smartphone, gravadores, interface de aula, tudo delta sigma.
E daí o CD convencional, a gente usa PCM, a 44.1 kHz, né, que é essa é a frequência de amostragem, que é praticamente duas vezes ali a frequência que a gente ouve, que está nos 20 kHz, para 16 bits. Mas uma tecnologia interessante que apareceu uma época, que era o Super Audio CD, era a Sony que fez, né? Trouxe aqui uma imagem. Ele grava diretamente o bitstream de 1 bit do modulador a 2.8224 MHz, que é o formato chamado de DSD. É legal porque ele evita a conversão para PCM, mantendo o bitstream original. É uma tecnologia muito boa na questão do sinal ruído, só que ela não deu certo porque ela era muito cara. Agora uma análise comparativa rápida entre o Flash e o Sigma Delta, né? A velocidade do Flash é muito alta, até por causa do nome, né? Mas o Sigma Delta não é tanto, por causa que a gente tem que fazer a média, né? Mas em compensação, apesar da velocidade do Flash ser alta, a resolução dele é baixa. E isso é verídico também pro Sigma Delta, né? Porque a gente tem uma taxa baixa no Flash e uma taxa alta de resolução no Sigma Delta. A latência do Flash é um ciclo do clock e essa do Sigma Delta é alta por causa do filtro, né? A gente tem a complexidade analógica é alta do Flash, porque a gente tem vários comparadores, e a do Sigma Delta é baixa. E a complexidade digital do Flash é baixa, mas do Sigma Delta é alta. É engraçado, né? Porque uma coisa que é para um não é para outra. A gente tem a questão do filter anti-aliasing, a monotoxicidade e os exemplos. Daí depende do critério de escolha. Você quer o quê? Você quer velocidade com resolução moderada, você escolhe Flash. Mas se você quer alta resolução com baixa frequência, você escolhe Sigma Delta. Algumas métricas de desempenho agora, porque a gente não tem nenhum ADC ideal, né? Lembra que a gente falou da questão da função de transferência do ADC? Ora, a gente tem um ADC aqui, a função de transferência é essa aqui, é essa escadinha. Dada uma entrada linear, a gente tem essa escadinha aqui de saída, né? Uma escada com 2 elevado a n degraus uniformes. Comportamento estático do conversor. Daí a gente tem vários erros do conversor real. O primeiro é esse ganho de offset, que o erro de offset desloca toda a função de transferência para cima ou para baixo, né? É esse erro aqui, ó, no eixo Y. A primeira transição não ocorre em um meio LSB, mas em outro valor. Ele causa clipping assimétrico, um sinal que deveria usar a faixa inteira para passar, passa a saturar em um dos extremos. Ele pode até ser compensado por calibração, mas erros residuais degradam o SNR. Certo? E a gente tem esse outro erro aqui, que é o erro do slope, né? Porque ele pode até estar com o offset certo, mas ele está com o erro de ganho. Então, tipo, ele meio que se distancia do sinal original. A gente tem o erro de knob, né? Porque a ADC real nunca atinge o SNR teórico. Ruído, distorção e imperfeições reduz o desempenho. E daí o ENOB quantifica isso. Um ADC de 16 bits pode se comportar como um ADC ideal de apenas 13 ou 14 bits, né? É a métrica mais honesta de resolução ideal. E é importante notar que esse gráficozinho aqui eu peguei da Texas Instruments. O ENOB varia com a frequência de entrada, né? Se o fabricante especifica 16 bits, mas o ENOB é 14, os 2 bits menos significativos estão dominados por ruído. Não serve para nada. Uma das outras não linearidades é essa linearidade integral, né? Que é INNL mede o quanto a curva de transferência real se desvia de uma reta ideal. Porque, teoricamente, né, a gente teria essa reta de saída aqui. Mas, dados de imperfeições de transistores e tudo mais, a gente tem essa outra reta de saída aqui. Essa reta, eu acho que foi feita no PDF lá da Analog Devices para os DACs, né? Porque é para o digital, para analógico. Mas ele vale também para os conversores ao contrário, né? E o método que mais funciona assim é o Best Fit. O cara que escreveu o PDF lá da Analog Devices até fala, tem gente que fala da melhor linha reta, né, que é essa aqui, mas é só para mascarar dado no datasheet. Quando você vai fazer um projeto com um DAC e um ADC, é melhor pegar essa do endpoint, que ele pega o começo e o fim, né, e ele traça uma reta do que a outra. A gente tem essa da linearidade diferencial, que mede a uniformidade dos degraus individuais. Cada degrau devia ter exatamente um LSB, mas às vezes acontece um degrau acabar tendo faltar um LSB. Daí a gente tem essa questão do código faltante. Em uma ADC flash, a DNL reflete o casamento entre os resistores do divisor e os comparadores, né? Tá vendo? A gente tem escadinha aqui, daí a gente tem alguns faltantes aqui, ó, essa aqui faltou.
Quando essa DNL ultrapassa menos de 1 LSB, no ADC surge um código faltante, a saída pula um nível. E no DAC surge não monotonicidade, a saída diminui quando o código aumenta. Em ADCs de alta resolução, o ruído interno de transição pode ser maior que um LSB. Nesse caso, o fabricante especifica o ruído efetivo de entrada em vez de garantir a ausência de códigos faltantes. E tem uma vantagem do sigma delta, né? Que o DAC de 1 bit é inerentemente monotônico, que não quer trimagem. Aqui a gente tem uma questão do código faltando, né? Você percebe que tem um degrau a menos aqui. E de conclusão, o que vocês precisam saber dessa aula obrigatoriamente? Que a quantização introduz um ruído de Q sobre raiz de 12 e a fórmula do SNR. Vocês precisam saber do critério de Nyquist. Vocês precisam saber que o flash converte em um único ciclo de clock. E o sigma delta obtém alta resolução com um único comparador, trocando velocidade por complexidade digital. E o INL e o DNL quantificam a qualidade de uma função de transferência real. Né? E aqui e aqui como vocês vão ver, porque essa é uma das videoaulas, né? A gente tem mais outras. E um ADC flash de 4 bits não é um circuito isolado. Cada subbloco depende do circuito analógico digital específico. Para o bloco de comparadores, a gente precisa do par diferencial. Para as tensões de referência, a gente precisa da referência de bandgap. Para a polarização, a gente precisa do espelho de corrente. Para o decodificador, a gente precisa de portas lógicas CMOS. Para o latch de saída, precisa de flip-flops. E para o clock de amostragem, um oscilador. E cada um desses blocos é abordado em um dos outros vídeos dessa série. Aqui uma das referências, né? A maioria dos PDF foi esse Walt Caster que escreveu. Ele parece ser bastante referência na área. E tudo na Analog Device. Obrigado por ter assistido, espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para esse e-mail. E é isso. Até a próxima.